Elementos, um fracasso de animação ou a melhor animação do ano? Quer saber tudo o que rolou nesse filme? Então vem comigo. Eu sou a Mari e você está no Mari Magic. Bom, antes de mais nada eu queria comentar sobre o curta que apareceu antes desse filme, porque a Pixar voltou a lançar curtas antes dos filmes. E esse em específico é do filme Up, Altas Aventuras. No curta só aparece o Car e o Doug. Aparentemente eles estão morando juntos e durante o curta o Car se prepara pra ir em um encontro. E ele fica todo nervoso, tentando um tanto de coisas. Tipo assim, eu levo flores, eu levo bombom, eu pinto o cabelo, eu coloco um perfume diferente. E no final das contas ele vai como ele é. Ele não muda nada dele, depois de alguns conselhos de cachorro do Doug. O ponto é que a Pixar já te faz chorar antes mesmo de começar com o filme em si que você pagou pra assistir. Porque antes dele sair, ele fala umas coisas assim lindas pra fotografia dele de casamento com a Ellie. E tipo assim, gente, é muito fofo. Eu gostei da Pixar ter voltado com esses curtas antes do filme. Super apoio continuarem fazendo isso. Enfim, nosso filme Elementos começa com a chegada dos pais da Faísca, uma das personagens principais do filme, na cidade dos elementos, né? E lá os dois chegam super animados, felizes. Quando eles chegaram lá, a mãe da Faísca já estava grávida dela. E acontece uma coisa muito interessante. No desembarque, né, pra eles entrarem na cidade, eles tinham que dizer o nome deles. E eles falavam uma língua do povo deles, o povo do fogo. E lá o atendente não tava entendendo nada. Então simplesmente deu um nome pra eles. E eles ficaram com esse nome, e eles entraram na Cidade de Elementos. Aí beleza. Entrando na Cidade de Elementos, eu gostei muito, porque assim como o Zootopia, é adaptado pra cada elemento, com exceção do fogo. Mas enfim, é uma cidade linda, e a criatividade que foi posta ali é incrível de ver. Então voltamos pra cena dos pais da Faísca, que estavam tentando achar um local pra eles ficarem, mas todo local que eles queriam alugar, eles eram expulsos, ninguém queria eles ali. Então por acaso, o pai da Faísca achou um bairro que estava meio que abandonado, e lá eles ficaram. E a Faísca nasceu, o pai reformou todo o prédio, toda a casa deles, que se tornou uma loja, foi chegando mais pessoas de fogo, e aí a gente vê um pouco da infância da Faísca. Sempre ali na loja, sempre ajudando o pai dela, sempre naquele pensamento de vou cuidar da loja. Um adendo. Quando eles foram, os pais da Faísca, quando eles desembarcaram e estavam tentando conversar lá com o moço, na língua deles, a cena passava pelas paredes do local, onde deu a entender que o povo da água acolheu os outros elementos. Então, tipo assim, a base da cidade era pro povo da água, exclusivamente pra eles. Eles eram os donos daquele local, que depois de um tempo foi se adaptando para os outros elementos. E quando os pais da Faísca chegaram, eles foram os primeiros do povo do fogo a chegar ali. E, tipo, a loja deles era a loja, entendeu? Era o local. Vendia todo tipo de coisa voltado para o povo do fogo. O tempo passa e ela cresce. E por mais que ela queira cuidar da loja, ela literalmente explode com alguns clientes. Porque quem trabalha com vendas sabe que existem aqueles clientes que não são fáceis de lidar, né? E ela não tem paciência. Então ela literalmente explode. Aí o pai dela diz pra ela que se ela conseguir controlar o temperamento dela, ele deixa a loja pra ela. A mãe dela também trabalha, mas não tem muito a ver com as coisas ali da loja. Tem mais a ver com... Tipo, ela junta casais. Ela fala se você é a metade da outra pessoa, se o relacionamento de vocês vai dar certo, entendeu? Ela é esse tipo de pessoa. Aí chega um dia meio especial pra loja, do estilo Black Friday, e a gente sabe como esses dias são, sabe? Aquelas promoções e tudo mais, todo mundo fica entrando feito louco e vem um monte de gente. E o pai da Faísca tava meio doente, e ele falou assim... Eu vou confiar pra você a loja amanhã. Eu vou descansar mais um pouco, aí você cuida da loja nesse dia tão especial. E ela ficou super animada, super feliz, era assim, ali ela poderia mostrar que ela consegue, que ela é responsável, que ela dá conta. Deu 3 minutos, a menina tava quase explodindo. Mas ela segurou pra explodir aonde, gente? No porão. E aí, quando ela explode no porão, ela acaba furando um dos canos. E aí a gente conhece o personagem Gota. E, cara, você não gosta dele de primeira. Ele é muito chorão e dramático. E ele é muito certinho. Ele chegou ali por um acidente. E ele chegou ali já multando a loja só de olhar o porão. Já foi umas 30 multas ali só no porão. E aí a Faísca, ela tenta contornar a situação. Mas ele, aparentemente, estava tendo dificuldades em conseguir um emprego e ele não queria perder esse emprego. Então ele sai correndo e ela sai correndo atrás dele.
E aí, quando a merda já tá feita, quando as multas já estão sendo entregues lá pro superior do Gota, ela abre o coração pra ele e fala que a loja era muito importante pro pai dela. Sacou? Importante para o pai dela. Pra ela a gente já não sabe, mas pro pai é. Aí eles tentam conversar com o superior do Gota, mas não rola. E então o que resta é literalmente falar com uma chefe dele. Aí a Faísca volta pra casa e no dia seguinte ela tenta conversar com a chefe do Gota. Mas ele chega e explica pra ela que a chefe dele não tá ali naquele momento, que ela tá no jogo de... Eu ia dizer jogo de futebol, mas não é de futebol, é tipo um basquete das nuvens. Aí o Gota disse que só tinha vindo ali pra pegar os ingressos que ele tinha esquecido pra ele poder ir pro jogo. E a Faísca se convida pra ir no jogo com ele. Pra quem seria o outro ingresso, ninguém sabe. Mas ele tinha um ingresso extra. E ela foi com ele. E, gente, enquanto a chefe do Gota tava toda estressada por conta do jogo, a Faísca tenta conversar com ela e explicar, né, a situação dela e tudo mais, e a chefe não tá nem aí pra ela. Aí a Faísca briga com a chefe dele. Ela literalmente briga com a chefe, que pode fechar a loja do pai dela. Porque aquelas multas, foram mais de 30 multas, e a loja poderia ser fechada com aquilo. E a Faísca não queria que isso acontecesse, senão teria sido culpa dela, graças a ela ter explodido e tudo mais. Ela não queria que isso acontecesse. Então, no desespero, ela brigou com a chefe dele, falando que... Cara, como é que você pode considerar o joguinho mais importante do que uma família, tipo, na rua, porque você fechou a loja? Uns negócios assim. Aí a atenção é virada pro jogo. O time da chefe do Gota tava perdendo, mas aí ele começa a ganhar. E aí rola aquela parte do trailer que a gente viu do Gota fazendo tipo uma onda com o pessoal lá de água. E no final das contas, o time da chefe do Gota ganha. A chefe dele fica mais, né, mais tranquila. E a Faísca também dá uma acalmada. E aí a chefe do Gota, Névoa, explica pra Faísca que realmente estava tendo um problema lá no bairro do Fogo, que ela não estava sabendo a fonte. Ela não estava sabendo por que a água estava chegando ali, porque a água era pra estar cortada naquele bairro. Então, se por acaso a Faísca achasse a fonte do que estava fazendo com que a água chegasse no bairro do Fogo, porque já tinha sido cortado a água lá, né? Porque não faz sentido ter água no fogo. Então, o Gota e a Faísca voltam pro bairro, isso de noite. Eles vão lá procurar onde é que tá a água, porque em um bairro, o único bairro que não tem água, você vê de onde a água tá vindo é mais fácil. E eles de fato acham, aparentemente era um portão que tava todo quebrado e, né, tinha um buraco ali no meio. E era por lá que a água tava entrando pro bairro do pessoal do Fogo. Então a solução ali que eles têm na hora é de colocar sacos de areia ali na frente. O problema estava tecnicamente resolvido. Resolvido o problema, o Gota faz o quê? Chama a Faísca pra sair. Eu não diria que foi amor à primeira vista, mas o passeio de balão que eles fizeram pra achar onde tava o problema, rolou um clima, entendeu? Rolou um clima. Então ela só ri, diz que isso não vai rolar, mas ele insiste e ele diz que vai estar em tal lugar, em tal horário. E no dia seguinte, adivinha o que ela fez? Ela foi pra tal lugar, no tal horário, se não me engano, 3 da tarde, em frente ao cinema. E é um dia muito atípico e muito legal, porque ela nunca vive, além de trabalhar. E também eles fizeram coisas que, cara, ela é fogo e ele é água. Não dá pra fazer a mesma coisa, não dá certo, mas eles faziam dar. E aí rola aquela parte que aparece no trailer, onde a Faísca muda de cor e o Gota faz um arco-íris naquele lago. E eu acho essa parte, além de linda, muito interessante, porque é educativo. Você saber que o fogo, ele muda por conta do mineral. Isso é muito legal. E também, a Faísca, né, quando ela explode na loja, é quebrado um vidro e ela engole o vidro, aí ela coloca pra fora e molda ele pra colocar como ele tava. Isso é muito legal. É um filme bem educativo, com uma animação linda. Eu achei extremamente legal de ver. Aí, beleza. Eles têm esse momento super divertido. A mãe dela já começa a confiar que ela tá saindo com alguém porque ela cheira amor na Faísca. Sim, ela cheira. Estranho, mas ela cheira amor na Faísca. Aquele negócio de mãe sabe, entendeu? Mãe sente. No caso da mãe da Faísca, a mãe dela cheira. Mas enfim. Bom, o lance dos sacos não funciona. A água volta a vazar. Então a Faísca faz uma coisa extraordinária. Ela pega toda aquela areia dentro dos sacos e faz um vidro super forte, tampando todo o buraco da porta e ainda fica bonito o negócio. Eu achei bonito, eu achei uma arte linda. E a Faísca, ela se diverte fazendo. Dá pra você ver nos olhos dela que ela tá se divertindo, que ela tá gostando. E na loja, ela tá sempre estressada. Ela se esforça
pra ser legal com os clientes e tudo mais, mas você sente que ali é um ambiente onde deixa ela estressada. E quando ela fez aquele negócio com a areia, com o vidro, de transformar a areia em vidro, ela se diverte de um tanto. Aí ela acaba indo na casa do Gota pra esperar a ligação da chefe dele, dizendo se tá tudo ok, se ela não vai fechar a loja do pai, da Faísca e tudo mais. E nisso a gente conhece a família do Gota, que são super gentis com a Faísca. Muito legais. E tipo assim, gente, é uma família muito real. Não é nada tradicional. E rola uma parte extremamente engraçada, que é com as crianças do irmão do Gota, que elas perguntam pra Faísca: se você cair aqui na água, você morre? Aí eles balançam a cadeira que ela tá em cima. Aí a gente entra meio que desespero, e ela também. Aí o irmão dele pede pra que ela não odeie eles e tira as crianças dali. É muito engraçado. E aí rola que um jarro quebra no meio do jantar, do nada. E a Faísca disse: não, Não, gente, eu posso consertar, liguei não. Aí todo mundo, tipo, Ela pode consertar o jarro quebrado? Ela vai fazer como? Com cola? não sei o que eles pensaram. Mas aí ela de novo esquenta, né, aquele vidro e molda uma jarra. E todo mundo acha aquilo incrível. E eu também achei muito incrível. E eu sabia que ela já conseguia fazer isso, entendeu? Mas o povo ali que tava não fazia ideia. Porque a cidade em si não tem nenhum contato, ou quase nenhum contato com o povo do fogo. Então, tipo assim, eles não estão a par do que esse povo é capaz de fazer. Porque eles só pensam na destruição, eu acho. Não sei, é o que eles transmitem, pelo menos. E aí todo mundo fica impressionado com a nova jarra que a Faísca fez, e eles vão jogar um jogo que pra gente seria tipo: você não pode rir ou você não pode piscar. Mas no caso deles, você não pode chorar. Porque, como eu disse, o Gota é uma pessoa assim... Gente, ele é muito... ele chora. A cada 2 palavras, ele chora. Ele é um personagem muito legal, muito fofo e tudo mais. Mas ele chora por qualquer coisa. E a Faísca, ela explode por qualquer coisa. Mas não é algo exagerado. Chega na vez do Gota fazer a Faísca chorar. Aí você para e pensa: pera. Fogo chora? Fogo chora, gente, essa é nova. E a Faísca já chega duvidando que ele vai fazer ela chorar, porque ela nunca chorou. Faz até que sentido, né? Aí beleza, ele tenta começar com as coisas leves, que fazem ele chorar, né? E depois ele olha pra ela com aquela profundidade e se declara. Na frente de toda a família, no meio de um jogo, no meio do jantar. Depois de 3 dias que ele conhece ela, ele se declara. E é lindo. E a gente consegue ver o pensamento da Faísca. E ela imagina eles dois juntos. E aí quando ela vai tocar nele, meio que ela se afasta. Porque eles não podem ficar juntos porque ela é fogo, ele é água. E ela começa a chorar. Porque no fundo ela sentiu mesmo. Mas na cabeça dela aquilo nunca daria certo. Então isso faz ela chorar. E aí o que acontece? O telefone toca. Pra terminar com o clima. Era a chefe, ela disse que tá tudo certo. Ela não vai fechar a loja do pai. As multas ela vai desconsiderar. Tudo resolvido. Lindo. E aí, terminando o jantar, a mãe do Gota fala pra Faísca que tem um emprego, né? Tem meio que um estágio um pouco longe da Cidade dos Elementos pra designer de vidro. Porque a cidade de água era literalmente feita de vidro. Então, tipo assim, a Faísca tinha um talento incrível pra uma coisa que todo mundo tá usando. Então seria ótimo. E aí a Faísca do nada começa a ficar nervosa. E o Gota estranha isso. E ela diz que vai embora e tudo mais, se despede. E ele não deixa ela ir embora sozinha, ele vai junto com ela pra saber o que tá acontecendo. Então, ao chegar na frente da casa da Faísca, o Gota tenta entender porque ela tava com raiva, do nada. E ela explica que é porque ela não queria cuidar da loja. E ela se sentia uma filha horrível por não querer cuidar da loja. Porque a vida inteira, pra ela, esse foi o sonho do pai dela. E ela não queria isso. E ela tava se sentindo muito mal. E aí, pra não ajudar, a mãe dela chega correndo. No tempo dela, mas chega correndo. E não querendo saber se eles estavam juntos ou não, ela fala que eles nunca dariam certo. E ela ia mostrar o porquê. Aí eles entram e eles fazem lá o ritual da mãe dela. A mãe dela joga um negócio neles. E aí ela pede pra que eles acendem com o fogo deles pra ela ler a fumaça deles. E a Faísca consegue. Mas água não faz fogo. Pelo menos esse é o pensamento que a gente tem. Aí o que o Gota faz? Gente, um menino criativo. Quando o relacionamento é pra dar certo, é assim que se faz. Entendeu? Ele se colocou na frente da Faísca e ele espelhou o fogo da Faísca de uma forma que ele conseguiu acender o pauzinho lá que ele tinha que acender. Eu fiquei tipo, gente... Quando é pra dar certo, não tem o que separe. Foi uma cena que eu comecei a chorar. Tudo bem que eu já tinha começado a chorar quando o Gota se declarou pra ela e a gente viu o pensamento da Faísca de que isso não daria certo. Nessa hora que ele fez isso, eu comecei a chorar mais, porque foi uma coisa linda. Ele foi super criativo, gente. Ele não falou... Eu sou de água, eu não consigo fazer isso. Não.
Ele parou e pensou em uma forma que ele conseguisse fazer isso. Foi lindo. Lindo! E tipo assim, o pai tava descendo as escadas e elas expulsaram o Gota. E foi muito engraçado. Porque a mãe, ela tava com raiva da Faísca e do Gota. Mas depois ela encobriu a saída dele, porque ela sabia que era realmente amor. Que realmente daria certo. Mas ela acabou que não falou nada pra Faísca. Aí o pai, ele mostra um presente que ele tem pra Faísca, que é a placa da loja com o nome dela. Ela fica muito sentida, muito triste. Era o sonho do pai dela e ela não queria decepcionar ele. E aí, quando ele tá lá mostrando a placa pra ela, ele conta um pouquinho da viagem deles até a Cidade dos Elementos. Eles tinham um povo deles só de fogo e aconteceu uma tempestade horrível que eles perderam tudo. Então eles queriam começar em outro lugar. Ele quis se despedir do pai dele, no caso, o avô da Faísca. Ele fez um ritual lindo, pedindo a bênção dele pra ele ir embora. E o pai dele não deu essa bênção pra ele. Bem triste. Mas ele veio pra cá mesmo assim, pra recomeçar com a família dele e tudo mais. E ela fica toda mexida com essa história, porque o pai dela, né, o pai da Faísca deixou tudo. E pra reconstruir aquela loja, aí ela vai e vira pra ele e fala que não vai cuidar daquela loja. Aí depois ela vai na casa do Gota pra dizer que não daria pra seguir com aquilo. Mas aí, antes que ela diga mais alguma coisa, ele leva ela pra um jardim. Uma estufa, mais ou menos, que a Faísca foi com o pai quando era criança, mas não deixaram ela entrar. E ela queria muito ver uma flor que sobrevivia em qualquer condição, até em fogo. Proibiram ela porque, né, eles são bem perigosos, fogo perto de plantas, não daria certo. E o local foi inundado depois. Foi fechado. E aí aparece essa parte no trailer deles passando a cerca. E é extremamente engraçado, porque o Gota consegue passar ali porque ele é de água e ela simplesmente queima a cerca e passa. Aquela cerca é inútil. Entendeu? Talvez só funcione pra impedir que o povo da Terra entre, mas com a ajuda da chefe do Gota, a Névoa, ela faz tipo uma bolha de ar ali pra Faísca ficar dentro. E acontece algo muito legal, porque que o Gota pede pra ela ir de bota. E aí você percebe que durante o filme inteiro ela tá descalça. Todo mundo tá descalça. Mas enfim, ela entra nessa bolha de ar com oxigênio dentro da água e o Gota leva ela lá embaixo onde tava aquela flor. Porque como ela floresce em qualquer condição, ali ela também tava florescendo, e uma flor linda. E ela fica extremamente feliz, encantada, porque era tudo que ela queria. E quando eles saem do local, eles se tocam pela primeira vez. E é muito gratificante ver isso, porque no trailer a gente só vê ela quase encostando na água, mas não encostando. Mas a gente meio que sabe o que vai acontecer, tipo, a mão dela sumiria, ou ela evaporaria a mão do Gota. Mas eles conseguem se tocar. E eles até dançam, eles se abraçam, e é lindo! Esse momento é muito fofo e muito romântico. Mas aí, lembra do pai, ela lembra da loja, e aí ela foge. E aí a cena passa pra festa que tava tendo de reinauguração da loja com a placa com o nome da Faísca. Porque ela aceitou que a vida dela seria aquela. Não seria nem com Gota, nem como designer de vidro, ela seria dona daquela loja. E aí o Gota aparece ali do nada com o discurso lindo, pra não dizer constrangedor, insistindo que ele ama ela, que eles deveriam ficar juntos, que eles dão certo. E enquanto ele tava fazendo esse discurso nem um pouco constrangedor, o pai dela reconhece ele, né? E na cabeça dele, o Gota é a razão pra loja dele tá toda alagada, com problema na encanação. E aí o Gota fala, não, mas a culpa é da Faísca. Aí ele fala assim, porque a Faísca não tinha contado que a culpa era dela. Aí ela fica toda estressada, ela vira pro Gota, fala que não ama ele, quer que ele vá embora. Tipo assim, é uma cena assim que você fica, tipo, tinha um romance acontecendo 2 segundos atrás, poxa. Aí o pai dela briga com ela e diz que ela não vai mais tomar conta da loja. Aquele vidro que ela fez pra tampar o problema que estava tendo com a água entrando na Cidade do Fogo, ele meio que racha. E aí no dia seguinte ele quebra totalmente e alaga a Cidade do Fogo, quase matando os pais dela. E um adendo, quando eles vieram da Cidade do Fogo, eles trouxeram um fogo azul, que é tipo o coração deles. É um fogo muito importante, que deixa eles fortes e tudo mais. E também, como curiosidade, quando alguma parte do corpo do fogo é apagado por conta da água, eles comem madeira e aí o corpo volta. Eu achei isso muito legal. E beleza, enquanto tá todo mundo ali tentando não morrer, porque é água pra todo lado, e pra todo lado tem gente, né, de fogo, aí a Faísca entra na loja pra tentar salvar esse fogo, e quase que ela morre junto, né? Mas aí o Gota aparece, ajuda ela, e eles acabam ficando presos no forno. E não tinha saída. Mas pelo menos o Gota tinha salvo o fogo. Porém ele tava muito quente pro Gota. E quando a água vai embora, e eles tiram a Faísca dali, só tá ela. O Gota evaporou. E nessa hora do cinema eu já estava em prantos. Eu chorei tanto nessa cena porque eu não acreditei que em uma animação
Eles iam matar um personagem. Eu fiquei extremamente triste. Eu estava em prantos e em desespero. Aí a Faísca acaba contando a verdade, toda a verdade pro pai dela, que era sim culpa dela, que ela não queria cuidar da loja, e não sei mais o que. E aí a gente escuta um choro. E aí a Faísca começa a falar de coisas tristes. E aí a gente escuta uma pessoa chorando. E era o Gota, que tava tipo... Como não tinha saída, a água evaporou e ficou meio que no teto. E quando ele chora, cria mais água. E aí ele chorou tanto com tudo que ela tava dizendo ali, aleatoriamente. E ele voltou. E eles se beijaram. E foi tudo lindo. E então, no final do filme, a Faísca decide ir estudar, né? Fora pra ser designer de vidro. E é muito bom essa parte, porque ela fica... Pai, eu não sei se isso vai dar em alguma coisa. Ela fica com todo um medo, porque ela nunca fez algo diferente, algo que ela queria. E aí o pai dela, não, você vai. E o Gota vai junto com ela. E antes dela sair, só pra gente chorar mais um pouco, ela faz o ritual do fogo pra pedir a bênção do pai dela pra ela ir. E ele retribui. E a gente começa a chorar de novo, entendeu? E a gente sai do cinema chorando. Então, em resumo, é uma animação linda. Eu achei sim uma coisa super original e um filme bom do início ao fim. É um filme realmente estilo Pixar pra fazer você chorar, entendeu? Amei cada detalhe da cidade, dos personagens. Enfim, gente linda, é isso. É um filme lindo, ótimo e valeu cada centavo, entendeu? Eu amei assistir no cinema. Foi muito bom. Se você quiser ver mais análises de filmes e curiosidades de filmes, se inscreve se você não é inscrito, ative o sininho de notificação pra você não perder um vídeo e deixa o like pra esse vídeo chegar a mais pessoas que gostam desse conteúdo e valorizar meu trabalho. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!